inteiro, março, entrando agora abril, fala-se muito do nascimento, da morte, da redenção e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redimiu, decidiu e escolheu morrer por cada um de nós, nos redimindo dos nossos pecados monstruosos, por amor, por muito amor. Mas já se fala um tanto de Jesus e ainda assim é pouco, que fala dele ainda assim é pouco. Mas às vezes estou estudando a palavra e eu fico olhando para as mulheres da palavra viva. As mulheres que atravessaram do Egito, outras tanto que vieram depois, como Madalena, Samaritana, Ana, Esther, Raabe, Débora, tantas outras. Às vezes eu me paro observando Maria, mãe de Jesus, uma menina desposada de José e de uma fé tão absurda, tão grandiosa, que não deixou marca de dúvida nenhuma quando o anjo falou com ela e ela aceitou o convite do Senhor para ser mãe de Jesus. Olha que fé, que coragem, que força teve essa menina. Porque ela não pediu opinião a ninguém. Ela sabia, ela confiou nele e aceitou. Olha que interessante que o anjo só falou com Maria uma única vez. Aí depois voltou a falar com José. E mais uma vez eu fico a olhar. Já reparaste que José foi o homem que mais teve tempo com Jesus? Ensinou-lhe a arte, educou dentro dos princípios morais. Alguém fala que Jesus era pobre. Jesus não era pobre, Jesus tinha uma profissão. Profissão naquela época não era para qualquer um. E José passou tempo com Jesus ensinando. Eu paro e vou para Ana. Porque uma semana de falar de Jesus, mas já a maior semana de se falar da família. A família que Deus criou, projetou para a gente no céu, para a gente cuidar aqui na terra. Então se enfatiza muito mais Jesus e a família. Então eu fico olhando para as mulheres mãe de família, que tem que haver um provedor e uma mulher muito esperta, muito forte, para poder dirigir essa casa com os filhos, e não é fácil. Eu paro olhando para Ana, uma mulher amada pelo seu marido, e lhe faltava um filho, porque na época quem não tivesse um filho seria o quê? Considerado uma rejeitada por Deus. E eu vejo Ana no templo, cada vez que ela estava com seu marido, e a outra mulher, mas ela falando com o Senhor. E a última vez que rasgou seu coração, ela estava tão entregue ao Senhor que o profeta achou que ela estava bêbada. E ela disse para ele: não, meu Senhor, eu não bebo. E ele disse para ela em paz que a ela fosse concedidas as petições. E ela concebeu e teve um dos maiores entre os profetas. Olha a fé dessa mulher. A gente vai para Débora, profetiza. Vamos para Lia. Vamos para Esther. Uma menina criada sem os pais, pelo tio, que a ela não foi ensinado os deveres e direitos de uma esposa. Simples, imagine para uma rainha. E Deus foi tão generoso, Esther era tão verdadeira, que quando foi levada ao rei,
a sua simplicidade deu a ela o amor que o rei precisava. Que encantava, a simplicidade dela encantou o coração do rei. Sabemos que tem a mão de Deus aí, mas Deus sabe quem preparar para que seja cumprido aquele tipo de propósito. E Esther terminou salvando o seu povo depois. Às vezes não paramos para observar essas mulheres, grandes mulheres. Não é só o seu nome que está ali em destaque, mas a grandiosidade dessas mulheres, a força, a coragem, a fé, a ousadia. Que Esther foi muito ousada. Ela não foi desesperada, ela foi ousada. Muito ousada. Cheia de fé e ousada. Ela criou no Deus dela, no nosso Deus. Voltamos para a Samaritana. Todo mundo tem uma forma de falar da Samaritana com um gesto de desprezo ou descarte ela. E não para ver o Senhor falando, o Senhor Jesus falando, é necessário que eu passe por Samaria. É necessário, ele falou. E as pessoas não param para pensar que se o Senhor passou ali, colocou 12 homens para ir comprar o que comer, para que ele pudesse ficar sozinho, comprar o que 12 homens? Às vezes eu vejo pregando e fico observando. O Senhor Jesus não queria ser interrompido. E a samaritana, eu penso comigo que ela não era uma suja. O coração daquela mulher seria, na minha visão, limpo. Eu acho que a samaritana nunca foi uma prostituta, mas sim alguém que casou, os maridos largavam, porque naquela época o marido descartava a mulher como se descarta uma roupa hoje, né? Porque hoje tem facilidade para comprar. Antes tinha muita mulher e pouco homem para casar. Então acho que hoje descarta muito mais. É a mesma, vai equiparar a roupa de hoje com as mulheres de antigamente. E eu acho que ela foi passando, arrumava outro, e foi arrumando outro, e foi arrumando outro. E esperando que um deles fosse um homem de verdade, que a acolhesse com o amor que ela precisava. Mas as pessoas gostam de chamar a samaritana de prostituta. Eu prefiro imaginar que não. Porque se a samaritana não tivesse um coração maravilhoso, um coração limpo, o Senhor Jesus não ia perder tempo fazendo o nome dela se elevar tanto. A partir dali ela creu. E eu tenho certeza que não se importou mais em ficar só. Talvez não precisasse mais de nenhum homem para usar como amuleto, porque se eles deixavam ela, é porque eles não eram homens de verdade. Prefiro pensar assim. Mas deixou a escolha para cada um. Então eu vou para Raabe, a grande Raabe. O que vocês veem de Raabe? Eu costumo pensar quando eu estou sozinha que Raabe era uma mulher muito bonita. E em tempos, a gente, estudando a palavra, a gente observa as crises que tinha, porque as pessoas erravam e o Senhor deixava acontecer fome na terra. De uma forma ou de outra acontecia. Famílias passavam muito sufoco. E eu imagino que o pai de Raabe não devia ser muito um bom administrador. Aconteceu alguma seca. Eu prefiro imaginar que ele tenha vendido Raabe. Eu prefiro imaginar assim.
E talvez quando tenha cumprido o tempo dela pelo preço que ela foi vendida, ela já tinha aprendido o suficiente para cuidar da própria vida, pois com certeza a família não queria Raabe por perto. Família nenhuma queria, até pouco tempo, família nenhuma quer dizer que sua filha, ou seja que for uma prostituta, então ela devia ser muito desprezada. Imagine a solidão dela. E aí ela usou a inteligência e montou o negócio dela. Prefiro dizer que é um negócio. E o Senhor consegue nos envergonhar na nossa arrogância de achar que somos melhores do que o outro. E o Senhor levantou Raabe. Cada vez que um cliente chegava, um carteiro, um negociante, um mascate, vindo de outras terras, ele trazia para ela boas notícias. Ao coração dela, né? Não para a pessoa daquelas terras. Mas ele trazia o que regava o coração daquela mulher, porque em Jericó se queimava os filhos, os deuses deles era alimentado uma tradição horrível de queimar seus próprios filhos em oferenda a esses deuses. E eu imagino que para o Senhor escolher Raabe não gostava disso. Eu imagino que não gostava. Então, cada mascate ou jornaleiro que ali chegava com notícias de fora era regar a primeira notícia que chegou no coração da Raabe e ela plantou. Cada um que chegava era mais um pouquinho de água, uma gotinha eu costumo dizer, uma gotinha de sabedoria para que ela regasse a semente que estava dentro do coração. Até mesmo os militares traziam notícia. Os homens sempre, quando se juntam, conversam sobre negócio e a Raabe foi tirando proveito disso, dessas conversas, e cada vez mais ficando mais forte na inteligência, no intelecto e no amor por esse Deus maravilhoso. E começou a desejar esse Deus para ela também e ver se isso era possível. E Deus lá do alto com certeza viu e disse para Josué enviar os homens para onde? Para Jericó. E no coração dos homens já tinha o lugar certo de procurar o que eles queriam saber. E Raabe, embebecida por Deus, escondeu seus filhos, os espias, e os salvou, correndo o maior risco. Raabe era tão inteligente, uma mulher dita por nós prostituta, ou por muitos, e está em destaque na Bíblia, chamada de prostituta. Mas ela não era qualquer uma. Raabe tinha nome em destaque ao ponto do rei conhecê-la. Raabe não era qualquer uma. E ela escondeu os espias e soube negociar com os espias. Olha essa mulher. Por isso que eu não aceito quando uso uma palavra tão depreciativa, sem que tira um valor grandioso dali dessa grande mulher. Ela soube negociar e ela ganhou. Raabe ganhou. O Senhor deu Jericó inteiro para o povo de Deus, para o seu povo, porque a fé deles também era grandiosa. Mas a casa de Raabe não caiu. Ela colocou o fio escarlate na janela e o Senhor deixou intacto ela e a família dela e tudo que tinham. E Raabe largou tudo para lá.
e seguiu o povo de Deus. Com certeza esse povo desprezava ela. E a família, né? Deve ter levado um bom tempo para ela ganhar a confiança e o merecimento de estar junto com eles. Eu fico imaginando Deus trabalhando no coração de cada um e dando as oportunidades, a chance para que ela crescesse e mostrasse para eles quem era ela na verdade. Imagino Deus dando oportunidade. Até surgir a oportunidade de casar com um dos grandes desse povo e se tornar um deles. E pasmamos quando observamos que a prostituta de Jericó, a que tanto falam com um gesto de chulo, é de onde vem a descendência de Jesus, nosso Redentor. Eu não me lembro de ter visto alguém pregando e no final falando isso, exaltando isso. Que Raabe faz parte da descendência de Jesus, o homem terreno, nascido de Maria. Quem é Raabe? A mulher que o Senhor fez sentar no meio dos grandes. Fazendo parte da árvore genealógica de Jesus. Que nessa semana não olhamos só para Jesus, mas para todos, até chegar a Ele. Mas é claro que ninguém mais iria morrer por nós como Ele, o Deus que se fez homem entre os pecadores para nos guiar, nos mostrar que é possível fazer a coisa certa. É possível fazer a coisa certa, ainda que não seja fácil. É simples, mas não é fácil, como diz o Titi. Mas é possível. Que o Senhor abra nossos corações, toque Ele, enche de amor e nos mostre a forma certa de cada dia mais educar nossos filhos para serem homens e mulheres de verdade, modificando toda essa geração que está mole aí, para serem fortes, como tínhamos homens antigamente fortes, honestos, corajosos. Que ensinamos nossos filhos de Deus, que sem eles não somos nada e nem devemos querer. Sem Deus não dá. Sem Jesus não chegamos a Deus. Que o Senhor nos dê as gotas de sabedoria a cada novo dia, depois de nos perdoar, para que sigamos em frente, educando nossa família em união, aqui na terra, para Ele no céu. Eu desejo a cada um feliz jornada com suas famílias, uma maravilhosa semana, com Cristo fazendo festa no coração de cada um e a mesa farta, com a família ao redor e o Senhor entre vocês, em união e unidade, por amor de cada um. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa.